Ah, em Minas Gerais, agora já também caminhando para a conclusão do nosso seminário, existe a escatologia da pessoa e do mundo, né? Enfim. Então, assim, outros elementos que a gente deve agregar à escatologia da pessoa é uma coisa que até o Blank fala no seu livro. Porque se a gente se pegarmos a boa parte da doutrina da igreja sobre a alma, em alguns aspectos a gente vai interpretar que o que ressuscita é a alma, ok? Então, né, o que ressuscita é a alma. Então o Blank vai dizer, olha, a gente tem que rever, por isso que o Blank, ele é, entre aspas, o pai de uma nova escatologia, e ele diz, olha, a gente tem que rever porque quando o ser humano morre, ele morre inteiro, e ele ressuscita inteiro também. E ele fala: olha, não tem problema. Eu estou tentando de procurar a página aqui. Não tem problema para a doutrina da igreja isso, porque a questão da alma não é um dogma. Então dá para ser herético, vamos dizer assim, brincando, né? Brincando, mas falando sério. Então, assim, ó, por que, pessoal? Por que isso? Vocês lembram bem, espero que lembrem, né, das nossas aulas de janeiro, e- em que nós falamos que o ser humano é uno de corpo e alma, ok? Então, sendo assim, morre o homem todo, ser humano todo, e ressuscita o ser humano todo também. Então, aquela visão que está presente também em uma parte da doutrina da igreja, que não é dogma, de que o corpo é mortal e de que a alma é imortal, o Blank refuta nesse livro dele aqui. Escatologia da pessoa, vida, morte e ressurreição. A proposta do Blank supera esse modelo dualista de uma alma que na morte se separa do corpo. E aí é que a alma é que vai pro julgamento, etc, etc. Então, é, aí o corpo sem vida, não sem visa, né? E a alma nunca se separa do corpo, tá? A alma nunca se separa do corpo e que na eternidade não tem tempo, não há tempo, aquilo que nós já falávamos. Então, assim, pessoal, aqui a pessoa é global, né? Bazar, Ruá, Nefesh, Leb. Sarx, cardia, psique, soma. Pneuma, ok? Aí a vida dela é vivida no tempo, no Cronos. Aqui tem o final dos tempos, né? Né? Ou a morte. Tá? As duas dimensões de fim. A ressurreição da pessoa global. Não é a ressurreição da alma da pessoa. Mas como é que ressuscita globalmente? Se o corpo a gente. Então vamos parar, então, né? Não pode mais fazer cremar, né? Enfim. Não, pessoal, a ressurreição nossa não é um cadáver que volta à vida. Esse corpo aqui vai embora mesmo. Veio do pó e do pó vai voltar. Ok? Tudo essa globalmente vai morrer. Infelizmente. Não só eu, não só infelizmente por mim, porque seria muito narcisismo. Infelizmente por todos os seres humanos também, por vocês, óbvio. E aí, todos ressuscitam e abertura de novas dimensões. Aqui entra o que nós falamos até há pouco. Céu, inferno, purgatório, como dimensões e estado de vida. Então, pessoal, na morte, a pessoa entra nessa nova
dimensão, que não tem tempo. O tempo para, né? Então, assim, a alma não fica esperando o corpo, nem o corpo a alma. Acabou. Que acabou. Então, tudo morre e tudo ressuscita. Tudo morre e tudo se ressuscita. Então, a morte é uma transformação realizada por Deus. A ressurreição. E o que que a gente faz com o cadáver? Enterra, crema, né? Enfim, é isso que a gente faz com o cadáver. Então, a ressurreição nossa não é a revivificação do cadáver. Como que a gente imagina isso, né? É uma transformação, né, da pessoa, não somente na sua dimensão corporal. Nessa transformação, segundo Blank, o ser humano mantém a sua identidade. Ou seja, se a pessoa é ruim, ela continua ruim. Se ela é boa, ela continua boa. Por isso que a escatologia não é só sobre o fim. É sobre como a gente vive a nossa vida individualmente e socialmente. O filme de ontem nos ajudou bastante, ok? A minha personalidade, a minha identidade permanece. E aí eu vou ver o que que eu fiz de bom e o que eu não fiz de tão bom, ok? Então, como que a gente imagina isso? Não, não tem detalhes, né? Uma transformação, uma nova dimensão. Não sei se lá eu vou ter conseguido ter perdido os quilos que eu tô tentando faz um bocado de tempo, mas a Heineken não me deixa, não sei. Compreende? É, se eu vou ser pré-diabético lá também, como eu já sou aqui, enfim, tenho que continuar tomando os meus remédios para triglicéridos e colesterol, ok? Então, o fato é que aqui se vai tudo. E uma vida transformada em Deus. Como que vai ser essa matéria? Com quantos anos a gente vai começar lá? Ou continuar? A gente não tem esses detalhes, ok? Fato é, pessoal, por que que o Blank fala, né, fato é que é, é, essa questão da ressurreição somente da alma, ela é muito problemática. Ela não se sustenta biblicamente, ok? Então, Blank diz isso claramente no seu livro. Para a Bíblia, para antropologia semita, não existe alma fora do corpo. Essa questão de que é a alma que ressuscita. Qual que é o papel da igreja para muitos grupos católicos conservadores? É salvar as almas. Não se sustenta biblicamente. Ok? Não é porque o Blank não gosta da alma e que nós não gostamos. Não tem sustentação bíblica, teológica. E é muito perigosa essa antropologia dualista. Então faz com o seu corpo o que você quiser. Então pode descartar os da terceira idade, porque é a alma que salva. Cuida da sua alma. Papa Francisco está preocupado com o mico-leão dourado, com não sei o quê. Olha as críticas que vem recebendo a Campanha da Fraternidade por essas alas aí que né? A igreja não tem que se preocupar com essas questões ecológicas, tem que se preocupar em salvar as almas. Isso não se sustenta biblicamente. A antropologia semita não sustenta essa visão. Não sustenta essa visão. Ah, inclusive, deixa eu falar com bastante cuidado isso aqui. Estou pensando, inclusive para muitos cristólogos, é, a ressurreição do próprio Cristo também vai nesse sentido, ok? Um corpo glorioso. É, não é um cadáver que volta a viver. Mas isso numa cristologia
muito já Vaticano III, se vocês quiserem, ok? E que na própria ressurreição de Jesus, nós percebemos a continuidade. Os discípulos não reconhecem ele, ou reconhecem ao partir do pão. Algum gesto que Jesus fez, parece, leva os discípulos a reconhecerem que ele está ali vivo, transformado, glorificado. Não é o mesmíssimo Jesus. Eles notam, coloca as mãos, tem uma relação. E o que a gente percebe ali? Uma relação de continuidade com Cristo histórico, Jesus glorioso, e descontinuidade também. E aí eu vou deixar essas questões para vocês tratarem com o Ferraro na cristologia, porque são questões que são também um pouco pesadas até se quiserem, né? Porque a gente tem uma visão da ressurreição, enfim, que às vezes é um pouco, talvez, algumas perspectivas cristológicas atuais já não trabalham mais nessa perspectiva. Porque tem, por exemplo, o filme O Corpo, né? O Corpo. Era quase que eu indiquei para vocês verem esse filme também, ao invés daquele de ontem, mas ele não estava disponível no YouTube. Deixa eu, vamos ver aqui. Vamos ver o trailer dele. Já é um filme antigo, já. Já é um filme antigo. Ah, ah. É o filme com Antônio Bandeiras, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu coloquei pra. Eu sempre esqueço de pôr pra compartilhar o som. You have been chosen to investigate a problem for us in Jerusalem. An Israeli archaeologist has seen the tomb and Tá em inglês, mas vamos assistir mesmo assim. Jerusalem. An Israeli archaeologist has seen the tomb and the body. The discovery at this point conforms to the Gospels. From these, you determined those were the bones of Jesus Christ. Priest has no place on an excavation. Do I make myself clear? If you take away his resurrection, you kill the God Jesus. What will you do if you discover that it is Christ in that tomb? A man like all of us. There is a body in the tomb. You will find out more. Read the Gospels, Father. Oh, believe me, I am. Well, read them as a scientist. I am not a scientist. I'm a priest. We are counting on you to protect the church. Protect the faith. Protect the church, you protect the faith. To have the state of Israel involved in something so dangerous to the Christian faith would have serious repercussions for us. Oh my God, the tomb! I believe God has no place in politics. Then the blood will be in your hands. You ask me to think like a scientist. I ask you to think with your heart. Então, o filme já deu para perceber um pouco, né? Então também tem aquelas teorias conspiratórias, a descoberta do corpo de Jesus. Então toda a igreja segurando, né? Descobriram o corpo de Jesus. A igreja tentando é, é, de que a coisa não vaze, né? Então sempre aquela visão de que a igreja esconde a verdade, enfim, mas ela é outra coisa. Então a descoberta de um esqueleto de uma pessoa que foi crucificada na época de Jesus por Pôncio Pilatos. E aí por
diversos resultados, análises científicas, tal, que poderia ser o de Cristo. E aí poderia revolucionar o mundo cristão. Para muitos cristólogos, não. Tranquilo. A fé na ressurreição não depende dessa questão. Porque Jesus ressuscita uma relação de continuidade, de identidade e descontinuidade material. Então, também, há uns anos, tivemos no National Geographic, um documentário do James Cameron, que falava da tumba de Jesus. Vocês chegaram a ver, né? A tumba que guardaria os restos mortais da família de Jesus. Então, isso girou no Discovery Channel. Sempre na época da Páscoa aparece essas porcarias ali, tá bom? Mas para dizer o quê? Também, né, em Jesus tem essa, para muitos cristólogos, a ressurreição não se trata de um cadáver que volta a viver. Tem um cristólogo que ele fala que se tivesse uma câmera na tumba de Jesus, ela não filmaria nada. Então, assim, não é que Jesus não ressuscitou, né? Mas num corpo glorioso, né? Num corpo glorioso, inteiramente, enfim, globalmente. Aquilo que também nós estamos dizendo aqui, né? Com cada um de nós, ok? Então, é uma transformação do ser humano, não só da sua dimensão corporal, né? Não só da sua dimensão corporal, mas de toda a sua identidade. Então, Paulo nos ajuda a pensar um pouco sobre a ressurreição do corpo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 35. Mas dirá alguém: como que ressuscita os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir-lhes, Deus dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá um corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, outro das estrelas, né? O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos, diz Paulo. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado no corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. É? O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim traremos a imagem do homem celeste. Então, assim, como é que ressuscita os mortos? Com que corpo voltam? Paulo diz: insensato. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Olha só o que diz Paulo, versículo 38.
A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Enfim, então aí temos uma imagem, né? A ressurreição é um salto qualitativo. A identidade da pessoa fica a mesma, né? É diferente do corpo corruptível. É idêntico, mas não igual. Há uma ruptura. Então, Paulo usa mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo aí na tela para explicar, para responder com que corpo a gente ressuscita. E óbvio, de quem Paulo está diante dos olhos dele aqui para falar disso, ainda que ele não tenha sido testemunho ocular, é óbvio, ele está no corpo do Cristo, a ressurreição de Jesus. Uhum. E Paulo diz: todos seremos transformados. Nós seremos transformados. Ok? Então, esse desenho ali do Blank nos ajuda um pouco a tentar de entender isso. Então, a semente é a planta. É diferente, mas sem a semente não tem planta. O nosso corpo ressuscitado não vai ser o mesmo corpo de agora, graças a Deus. Então, a gente não vai levar as doenças que a gente teve aqui. Alguém dizia ali, né? Não sei que, né? A gente não vai. Não, isso não significa que a gente não tem que se cuidar. Jesus ressuscitado mesmo não é reconhecido de primeira vista. Agora, a identidade de Jesus é a mesma. Ele é o mesmo Jesus de antes, só que agora glorificado, ressuscitado. Ah, eu espero não vos escandalizarmos, né? Mas nesse sentido, né? Não uma armadura que Jesus adquiriu, aquele corpo que foi morto. Aquele corpo morreu. Né? Então não pegou superpoderes agora, pôs uma armadura, homem de ferro, tal, e agora estou ressuscitado, não. Enfim. Então, lógico que essas questões teológicas que vocês vão ver na cristologia, certamente lá com o Ferraro, que são bem delicadas, ok? Eu, particularmente, tenho muita sensibilidade para tratar e às vezes a gente não consegue, tá? Enfim. Então, Jesus, ó, o corpo ressuscitado é idêntico na sua forma, mas não é igual ao corpo antes da morte. Então, olha, Jesus aparece, ó. Mulher, por que choras? Ele é o jardineiro? Lógico, né, pessoal? Nós não vamos aqui fazer exegese, estamos fazendo, né? Ó, pensava que seria o jardineiro. E ele diz, né? Senhor, se tu fosse que. Enfim. Então, a forma é diferente. Disse-lhe Jesus, Maria, voltando-se, ela lhe diz: Mestre, mestre, és tu. Estavam fechadas as portas, Jesus veio e colocou-se no meio deles. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Discípulos de Emaús, és tu o único forasteiro em Jerusalém que ignora o que aconteceu? Uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles. À margem do lago de Tiberíade, de João 21. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovem, tendes algo para comer? Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, personalidade idêntica, forma diferente.
Então, pessoal, na morte acaba o nosso mistério, né? Então a gente tem a clareza de tudo que a gente fez. Agora, já caminhando para a gente a última meia hora aqui do nosso curso. O ser humano se encontra com o amor de Deus. Não é Deus que julga, mas é o próprio ser humano que faz o seu juízo a partir do amor de Deus. Então, aqui, resumindo, sintetizando, né? Então, aquilo que Deus projetou, a vida plena, aquilo que eu consegui viver com a minha vida real, aqui a morte, nascimento, a morte, aquilo que faltou, né? Os dons, os talentos, aquilo que eu fiz. Então, a gente olha a nossa vida a partir daquilo que Deus tem no amor para cada um de nós, né? Então, a gente olha a nossa vida a partir dessa presença divina. Purgatório é um processo de possível evolução que Deus ainda nos oferece. Então, a nossa vida ainda não correspondeu à plenitude. Então, ainda tem uma última possibilidade de conversão profunda, ok? Ainda tem uma possibilidade de conversão profunda, né? De evolução. Então, o Blank vai dizer, é uma última possibilidade de conversão na morte, de atingir a vida plena, que o ser humano pode aceitar ou não. Então, não sabemos a duração, enfim, não há um nivelamento geral, o ser humano tem que se colocar a caminho. Lembra? Não adianta eu pedir perdão 35 mil vezes depois e continuar matando. Depois, só porque eu morri, antes de eu morrer, eu recebi os sacramentos, eu já estou no céu, não. Deus não deve ser tão bobo assim. O inferno é a distância de Deus. Não é um lugar também. É a rejeição a Deus. É recusar ser salvo. Para o Papa Francisco, o inferno é estar distante de Deus. Então, é dizer não. Deus nos oferece as várias possibilidades. Podemos dizer, em nossa liberdade, não. Ok? Podemos dizer não. Podemos recusar o convite. Então, quem se condena ao inferno? O próprio ser humano. Então, hoje, as declarações sobre o inferno, obviamente, são rejeitadas por muitos teólogos e muitos fiéis. Não é um lugar de fogo, não é nenhum lugar, né? Não é um lugar de ameaça, né? Não é uma questão de ameaça que provoca o medo ao invés de amor. Não é uma condenação, né? Ah, mas Jesus falou do inferno. Aí precisamos de exegese, né? Não é uma doutrina sobre. Enfim, então, quem se condena para o inferno? O próprio ser humano que rejeita o amor de Deus. Céu, a vida plena, a comunhão com Deus e as pessoas, banquete, festa, casamento, é a plenificação de todos os anseios, sem exclusão, é viver o amor em plenitude, é o ápice, mas não por merecimento, não por barganha, nem por compra, por vida vivida, né? Por vida bem vivida. Enfim, então, pessoal, para concluir, e também
quero ouvir vocês. Nós falamos da escatologia individual. Vamos falar um pouquinho da igreja e escatologia, falamos também, né? Ah, estamos nesse processo, né? A igreja está, né, nesse processo muito presente, a igreja peregrina, a igreja celeste, a igreja padecente, né? Enfim, a oração, né? Então ali, por que orar pelas pessoas, pela memória delas, não pelas almas, né? Então a gente fala missa pela alma, pela memória delas, né? Porque o sacrifício, né? A comunhão eucarística, né? Nessa dinâmica, né? Direcionada, obviamente, centralizada em Jesus e Maria e a todos os santos, né? E aí podemos pensar de maneira, estamos no ano da no jubileu, tem as questões que envolvem indulgências, né? A esse processo de purificação nosso e dos nossos fiéis que já não estão conosco. Então, assim, eu não me escandalizo muito ter também uma teologia mais, mais atualizada sobre as indulgências, assim como tem agora no ano do jubilar. Não é uma coisa que se compra, não é uma coisa que. Mas é uma condição, uma tomada de consciência dos nossos limites e do nosso desejo de querer ser mais e de ser fraterno com as pessoas que já não estão mais aqui. Ninguém vai comprar nada, ninguém vai tirar ninguém enfim. Mas a igreja, ela também tem a comunidade de fé, também tem a dimensão escatológica, como nós falamos ontem, né? A igreja também tem essa dimensão escatológica. Então, eu acho, eu acho que é uma forma não de vender nem comprar nada, obviamente, mas é uma forma de nós nos mostrarmos que estamos em comunhão plena, ainda que que estejamos no ainda não, mas temos uma relação com quem já está lá no já. Então, eu acho bonito essas questões. Eu, como, sim, digo como teólogo de profissão, lógico, uma teologia arejada sobre questões de indulgência. Eu não me escandalizo assim nem um pouco. Eu particularmente acho, já disse para vocês ontem, questões que envolvem culto aos santos, etc. Eu acho que é uma das maiores riquezas que nós temos, não pelo santo em si, mas pelo aquilo que Deus operou através do testemunho dessas pessoas e também que é possível a cada um de nós. Pois bem, então sendo assim, de minha parte encerro e aí quero ouvir vocês